Olá, amigos! Prosseguem os episódios do livro Roteiro da série Evangelho e Espiritismo, Caminhos de Amor e Felicidade. Eu e Marcos de Mário temos apresentado aqui em vários canais simultâneos, às quartas-feiras, às 8 horas da manhã, esses episódios. São episódios com média de 30 minutos, estudando capítulo a capítulo do livro Roteiro, ditado pelo sábio Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier. E alcançamos hoje o capítulo 28, que tem o título de Sintonia, um capítulo magnífico. O livro todo é magnífico, mas eu confesso que fiquei empolgado com este capítulo ao lê-lo hoje. Conosco aqui o professor, educador, palestrante, escritor Marcos de Mário. Bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, Orson, prazer estar com você novamente, continuando este estudo dessa obra Roteiro, uma obra realmente magistral, magnífica do nosso Emmanuel, hoje com um capítulo realmente muito importante e que, com certeza, nossos telespectadores vão nos dar razão quando chegarmos no final. É uma sensação de empolgação que dá ler um capítulo desse, graças à sabedoria desse Espírito que, com tanta lucidez, traduz para nós com praticidade, com inteligência, com bom senso, esta realidade que nos cerca. E quando falamos em sintonia, nós já abrimos um campo enorme de considerações valiosíssimas. Eu vou projetar aqui o primeiro destaque, a primeira tela separada, selecionada para hoje, e deixar com o Marcos fazer a leitura aí da primeira tela. Muito bem. Nós selecionamos, então, o início do capítulo do nosso Emmanuel, mas confessando a dificuldade que foi, porque realmente você vai lendo e vai marcando o capítulo, e daqui a pouco você vê que o capítulo todo é muito importante. Mas o Emmanuel, ele faz um primeiro comentário, que é a base de todo o capítulo, quando ele diz: as bases de todos os serviços de intercâmbio entre os desencarnados e encarnados repousam na mente. É no mundo mental que se processa a gênese de todos os trabalhos da comunhão de espírito a espírito. Ou seja, o mundo mental é o princípio de toda a comunicação, de todo o intercâmbio entre os espíritos, quer estejam desencarnados, quer estejam encarnados, e entre si. Lembrando que todos nós somos espíritos, apenas na diferença de que estamos encarnados, enquanto os outros estão desencarnados. Então, a base do intercâmbio, ou seja, a base da mediunidade, mas a base da transmissão dos pensamentos é a mente. Aí, Orson, temos que tentar responder uma pergunta: o que é a mente? E onde ela está localizada? Se nós formos pelos caminhos da ciência, nós não temos respostas, porque a nossa ciência simplesmente não sabe explicar o que é a mente, nem o pensamento e a sua transmissão, embora já saiba que o pensamento é uma espécie de energia. Aí vem a doutrina espírita para nos esclarecer que, na verdade, a mente ela pertence ao espírito. E aí vai dar razão àqueles pesquisadores que consideram que ela é extrafísica, ou seja, ela não pertence ao cérebro, aos neurônios, nada disso, que na verdade são apenas, então, somente instrumento. Então, a mente pertence ao espírito, é o espírito que pensa, é o espírito que elabora, é o espírito que idealiza e é o espírito que transmite o pensamento numa velocidade que nós não pudemos ainda calcular. Então, temos que lembrar, a mente é a base, é o princípio de todo o processo, então, de comunicação entre os espíritos desencarnados, encarnados, e desencarnados com encarnados e vice-versa. Olha que magistral, né? E a gente lê esse início aí, quando ele usa a palavra serviços de intercâmbio,
Para os que estão habituados com a mediunidade, sabem bem o que estamos nos referindo. O serviço de intercâmbio que se apresenta de muitas formas. Os que não estão habituados com essa linguagem vão, naturalmente, aos poucos, gradativamente, entendendo que, como o Marcos acabou de esclarecer e de comentar, há um serviço mediúnico, de mente a mente, de espírito para espírito. Mas é muito interessante, isso me chamou muita atenção, Marcos. Aí dentro da expressão trabalhos da comunhão de espírito a espírito, essa integração que há entre as mentes para a transmissão, para a comunicação, dentro dos serviços de intercâmbio são variados, ele destaca aqui, daí a necessidade da renovação idealística. Esta expressão, renovação idealística, ela comporta tanta coisa em nós. Vejam, renovação do ideal, renovação dos propósitos, renovação das vontades, do estudo, da bondade operante e da fé ativa. Se pretendemos conservar o contato com os espíritos de grande luz. Ora, todos nós desejamos ter sintonia com os espíritos esclarecidos, sábios, bondosos, mas para isso é preciso crescer mentalmente, porque como você destacou tão bem aí no slide destacado, as bases repousam na mente. Já que a gente pretende alcançar esse nível de comunhão com espíritos elevados, no serviço de intercâmbio disponíveis, nós temos que nos renovar no ideal, na bondade, no afeto, na inteligência, no sentimento. Eis o trabalho de construção do espírito. Até antes de iniciarmos a gravação aqui, eu e Marcos, conversando em off, dizíamos da dificuldade que a gente tem de expressar esta vigilância mental, porque é exatamente nesta comunhão desordenada, muitas vezes, sem disciplina, que entram as ideias que não são tão boas, Marcos. É verdade, Orson. Sabe que recentemente eu tive que fazer um estudo sobre o tema Anjos da Guarda e Espíritos Protetores. Estava relendo essa parte no Livro dos Espíritos e eu mesmo me peguei nisso porque lembrei que eu tenho um anjo da guarda e que eu preciso sintonizar com ele, né? Que nas minhas orações e quando eu vou me preparar para as atividades, eu preciso ter essa elevação mental de ideal, né, para que realmente os bons espíritos, entre eles o anjo da guarda, possam, então, me auxiliar. Então, é um exercício constante que nós temos que fazer, porque, de fato, nós ainda não incorporamos isso conosco, no bom sentido, né? Não é uma coisa ainda natural em nós fazer essa sintonia mental com as boas ideias, com o bem, com o amor e com os bons espíritos. Então, nós temos que fazer, até nos forçar, isso é um processo educacional, de você lembrar, né, e controlar a sua mente, né, combater em você mesmo os maus pensamentos, porque eles acontecem, né, e para você, nesse vigiai e orai, que nos foi lembrado por Jesus, então você conseguir manter uma sintonia melhor com o bem, o belo, a caridade, o amor, a fé. E aí, é claro, a sintonia com os bons espíritos ficará extremamente facilitada. Agora, para quem está nos assistindo e está aí pensando, mas para mim, como isso é difícil, como eu tenho maus pensamentos, calma. O processo educacional é assim mesmo. Você não consegue fazer isso em 24 horas. Você vai ter suas quedas, de vez em quando você vai esquecer pura e simplesmente o seu anjo da guarda, os bons espíritos e tudo mais, mas aí você retoma o seu padrão de novo, não posso pensar desse jeito, tenho que controlar, porque o meu pensamento é que atrai as minhas companhias espirituais, inclusive as companhias terrenas, que tudo é vibração. Então, se nós lembrarmos que temos que fazer isso constantemente, daí é, de novo, né, a advertência de Jesus, vigiai e orai. E eu sempre digo, se você inverte e fala, orar e vigiar. Não, muita gente ora, mas não vigia. E aí é um problema sério.
Por isso, Jesus, na verdade, ele colocou na ordem correta. Vigia, ou seja, você tem que se controlar, você tem que se melhorar, então você vai se vigiar e vai orar, elevando, então, o seu pensamento e os seus sentimentos a Deus e aos bons espíritos. É processo. Todos nós estamos inseridos nesse processo e mesmo com as nossas quedas, nós temos que continuar até que isso se torne natural, ou seja uma conquista do espírito que somos nesse autocontrole mental. Bom, Marcos, você é um educador, tem experiência na área educativa, você trabalha com a área educativa e você mesmo citou aí que este é um processo educativo. E o próprio Emmanuel chama atenção aqui, dizendo que para atingirmos tão alto objetivo, que é um objetivo nobre, de altíssimo nível, é indispensável traçar um roteiro para a nossa organização mental no infinito bem e segui-lo sem recuar. Bom, Marcos, aí a gente entra em outro processo, né? O da perseverança. Você traça um roteiro, eu quero me elevar, eu quero enobrecer o meu sentimento, eu quero enobrecer o meu ideal, mas eu tenho que ser perseverante. Por isso, a gente não pode esquecer o outro detalhe que ele também destaca e que foi selecionado aqui para postarmos aos telespectadores. Precisamos compreender que os nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Atraímos companheiros e recursos de conformidade com a natureza de nossas ideias, aspirações, invocações e apelos. Marcos de Mário, nós estamos numa encruzilhada aí, rapaz, porque olha, pensamentos, o que a gente pensa, ele é força, ele cria imagem, ele materializa-se no plano espiritual. São criações visíveis e tocáveis pelos espíritos. E aí cria-se aquele campo de atração, aquele campo de sintonia, que é o nome do capítulo, conforme os ideais que alimentamos, os apelos que fazemos mentais, aquilo que aspiramos profundamente, nesse cotidiano de nossas especulações afetivas, especulações intelectuais, especulações morais, que todos nos entregamos diariamente com o nosso pensamento e o nosso sentimento. Isso se torna visível, Marcos, no mundo espiritual. E aí a gente sabe que, estando visível no mundo espiritual, qualquer um pode ver. Como é que ficamos? É verdade, Orson. Isso é muito importante nós lembrarmos. E entendamos que os desencarnados podem ler os nossos pensamentos. Claro, existem condições para isso, mas, assim, de uma forma geral, sim. Quando estamos desencarnados, nós temos essa condição de captarmos os pensamentos, as ideias dos encarnados. Então, esse é o primeiro ponto. Nós temos que lembrar que eles, os desencarnados, podem ter acesso ao que estamos pensando. Porque, como lembrava Paulo de Tarso, nós estamos aqui cercados por uma nuvem, né, de espíritos, né, eles estão nos acompanhando. Então, esse já é um primeiro ponto para a importância de controlar o pensamento. Então, ou seja, os nossos pensamentos não são secretos, nem para Deus e nem para a maioria dos espíritos que nos acompanham. Agora, temos que lembrar também que o Espiritismo nos explica isso, a existência dos fluidos, que a ciência não estuda ainda, mas a nível espiritual eles são muito importantes. Por quê? Na medida que você pensa, e o pensamento é energia, você consegue plasmar, moldar os fluidos. E o seu pensamento se torna uma ideia viva, uma imagem real no mundo espiritual, no plano espiritual. E os espíritos, muitos deles, têm acesso a essas imagens vivas. Inclusive, se nós tivermos ideias muito fixas, ao desencarnarmos, nós podemos até conviver
essas ideias fixas, né? Porque são imagens em movimento. Como pode acontecer aqui mesmo, nos processos chamados de auto-obsessão. O André Luiz, o Manuel Flamengo de Miranda, por exemplo, esses dois espíritos na sua literatura, eles têm vários casos a esse respeito, né? Até tem um que o André Luiz fica meio atônito, porque ele está procurando o obsessor e não encontra, ele não vê nada. E o instrutor diz para ele, não, mas não tem. Nós não estamos tratando de uma obsessão externa, mas é uma obsessão interna. Ou seja, é o obsediado com as suas próprias ideias fixas que se obsedia. Então, nós temos que lembrar que nossos pensamentos são vibrações energéticas que nos atingem. Por isso a ciência já sabe, né? Porque nós podemos desarmonizar o organismo físico só na base de pensamentos ruins, negativos, neuróticos, mas também você tem que olhar que isso desequilibra o seu lado psíquico, espiritual, e que, quando desencarnar, não adianta querer ser hipócrita, porque Deus sabe. E a nossa consciência grava tudo o que pensamos, tudo o que mentalizamos. E é por isso que não temos como fugir das nossas obras. Bem que muitos gostariam, né, de fugir das próprias obras, mas após a desencarnação não tem como. Por quê? Porque está gravado na nossa consciência, está gravado nos fluidos espirituais, e nós vamos acabar tendo um encontro conosco mesmo, e não há como fugir disso. Então, por toda essa realidade, olha o quanto que nós temos que trabalhar para realmente ter um controle, um autocontrole mental e começarmos a idealizar cada vez mais coisas boas e emitir bons pensamentos. Até porque quando você faz o bem, ele volta para você também como bem. Então, nós precisamos fazer esse exercício, esse processo educacional, e é urgente realizarmos isso. Pois é, essa explicação belíssima que o Marcos nos apresenta faz a gente entender, estudando o Espiritismo em toda a sua profundidade, em toda a sua grandeza, os processos de obsessão. Nós começamos a entender também os processos obsessivos que podem ter início com essas criações mentais surgidas da fixação mental, surgidas dos ideais menos nobres, que são criações que se projetam no espaço e no tempo e às vezes chamam a atenção de espíritos menos nobres. Por outro lado, os ideais enobrecidos igualmente se projetam no mundo espiritual e são percebidos pelos espíritos nobres que podem amparar vivamente um ideal enobrecido para que a pessoa que deseja ardentemente realizar um bem, ele conta imediatamente com o apoio de espíritos bondosos que vêm para auxiliá-lo nesse propósito. Então, essa questão, realmente, ela é importantíssima nas nossas considerações aqui, lembrando o comentário sábio de Emmanuel. É sempre uma questão de sintonia, como é o nome do capítulo, Marcos. Sem dúvida, sempre uma questão de sintonia. E nós temos que lembrar que quem procura emitir bons pensamentos, manter-se na fé e na confiança na providência divina, que está perseverando pelo seu auto-melhoramento, esse não vai permitir nunca que espíritos inferiores, que até desejam o nosso mal, consigam fazer a sintonia, porque é questão de padrão vibratório. Então, realmente, nós temos que nos preocupar com essa questão da obsessão, porque ela só vai realmente acontecer e nos atingir se dermos a sintonia da acontecer se dermos a eles também essa sintonia, permitindo que eles estejam conosco. Então, é sempre assim, e a base é a mente, a base são os pensamentos. É por isso que o próprio Emmanuel aqui, e nós estamos nos baseando nos comentários dele para fazer os nossos, né? Ele vai dizer que energia viva, vejam o detalhe, energia viva, o pensamento desloca em torno de nós
forças sutis, construindo paisagens, inclusive paisagens, ou formas, e criando centros magnéticos ou ondas com os quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. É interessante porque a construção de paisagens e centros magnéticos ou ondas, elas exprimem aquilo que a gente alimenta dentro de nós, né? Nós podemos alimentar, por exemplo, determinados apegos mentais com locais, com propriedades, com recursos, e isso cria paisagens ou centros magnéticos. E esses centros magnéticos, não necessariamente bons, eles podem ser aprisionantes, eles podem aprisionar o espírito, que fica condicionado a certos ambientes onde ele não consegue se deslocar. Isso explica muitas situações ocorridas no plano espiritual para a felicidade e para a desdita, para o sofrimento de um espírito. Inclusive, o Emmanuel vai dizer aqui na sequência dessa frase, que não está selecionada para projeção, e o Marcos até disse que dá vontade de projetar o capítulo inteiro, porque realmente é um espetáculo. Emmanuel vai dizer, nosso êxito ou fracasso depende da persistência ou da fé com que nos consagramos mentalmente aos objetivos que nos propomos alcançar. Bom, Marcos, quando a gente lê isso, a gente é levado a pensar nos objetivos que estamos tentando alcançar. Se nós estamos fazendo com perseverança, com fé, ou assim, meio ameno, sem muita vontade, o que não adianta nada. É verdade, Orson. Perseverança é uma chave muito importante nesse processo. A existência humana, terrena, não é fácil, não é sim, grátis. E conosco mesmo, que estamos nesse processo de aprimoramento moral, mas nós não podemos parar, não importa o que nos aconteça, tem que seguir. E lembrando que o Emmanuel coloca aí, pensamento é energia viva. Então, eu preciso pensar positivamente e tenho que querer. Igualmente, nós já acho que entendemos suficientemente por tudo que já passamos aqui na Terra, está mais do que na hora de perseverarmos no bem, porque o mal já fez muito mal e continua fazendo, e o bem precisa suplantar o mal. Então, é energia viva. Então, canalizemos essa energia para o campo do bem. Isso vai fazer o bem para nós, para os outros, para a coletividade, e finalmente nós poderemos sair deste mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. Então, perseverança, querer, força de vontade, e aí nós vamos conseguir, com certeza. Você disse bem, Marcos, porque é preciso continuar, é preciso prosseguir, apesar de todas as adversidades que se abatem, os desafios diários, como você começou a sua fala, viver não é brincadeira, a vida não é fácil sobre vários aspectos que nos desafiam diariamente, mas é preciso prosseguir, não podemos nos entregar. Todavia, diante de todo esse processo de sintonia, que é o título do capítulo, e que Emmanuel desenvolve com tanta sabedoria, que nos propiciou aqui esses comentários, neste episódio que estamos apresentando, sobre o capítulo 28, episódio 29, há finalmente aí, quase no final do capítulo, que a gente não pode esquecer, porque diante dessa necessidade de perseverança, de prosseguir as nossas tarefas, e da necessidade de aprimoramento e do ideal, do sentimento, da nobreza interior,
há um detalhe fundamental e eu vou deixar para o Marcos ler para a gente. Vejam que maravilha. Muito bem. Está aí o nosso irmão chegando ao final do capítulo, nos dizendo: ninguém está só. Cada criatura recebe de acordo com aquilo que dá. Cada alma vive no clima espiritual que elegeu, procurando o tipo de experiência em que situa a própria felicidade. Essas palavras do Emmanuel são muito importantes. Primeiramente, né, ninguém está só. É verdade. Nós somos seres sociais, seres de relacionamento. E se até aqui na Terra podemos ficar um tanto quanto isolados, mas isso não acontece a nível espiritual. Nós estamos sempre acompanhados pelos espíritos que nos querem bem e pelos espíritos que não nos querem tão bem. E sempre teremos a companhia de Deus, nosso Pai e Criador. Então, é muito importante lembrarmos disso. Não estamos sós aqui na existência terrena. Agora, cada um recebe segundo as suas obras, como diz aí o Emmanuel, de acordo com o que dá, de acordo com o que faz. E ele tem razão, porque somos nós, como ele fala na sequência, que fazemos o nosso próprio clima espiritual, através dos valores que elegemos para a nossa vida, dos pensamentos que cultivamos, das pessoas e dos espíritos que atraímos até nós, e assim por diante. E como ele lembra aqui, tudo depende, então, do tipo de experiência em que você está se situando. E é um grande equívoco achar que a felicidade está nas experiências meramente materiais, sensoriais. Não, isso é um equívoco. A verdadeira felicidade, na verdade, estão nas experiências de ordem espiritual, quando você consegue transcender essas questões da matéria, do corpo físico, e se preparando para o retorno ao mundo espiritual, que é a nossa realidade. Então, já falamos isso aqui em outros episódios, mas vamos voltar a falar novamente. Nós somos aquilo que pensamos. Tudo que acontece conosco está exatamente de acordo com aquilo que somos e fazemos. Então, se queremos ser felizes, nós precisamos mudar o foco. E precisamos levar a nossa mente, os nossos pensamentos, para o amor, o bem, o belo, ideais mais nobres. E aí sim, nós vamos encontrar a felicidade íntima, que depois vai se transformar mesmo nessa felicidade mais plena por conquista que realmente fizemos e que aí vai nos pertencer para tudo ou sempre. Muito bom, Marcos. Muito bom pensar dessa forma, porque os nossos pensamentos determinam a qualidade do ambiente psíquico e espiritual em que vivemos. Então é uma alegria esta continuidade dos capítulos fabulosos do livro Roteiro. Na semana que vem, o capítulo 29 tem o título Além da Morte. E nós esperamos você para acompanhar conosco esta sequência de episódios do livro Roteiro. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado aos amigos que aqui estão conosco. E até a próxima semana com mais um episódio da série Evangelho e Espiritismo, Caminhos de Amor e Felicidade. Até lá. Muito obrigado.